27 de abril de 2017, sede da Procuradoria-Geral da República, depoimento do Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB Paraná 16615. Presentes ao ato, Dr. Fernando Antônio Oliveira, Eduardo Pelela e Sérgio Bruno, membros do Ministério Público. Dr. Francisco, a gente vai tomar esse depoimento aqui sobre um tema já referido pelo senhor Joesley Mendonça Batista, no qual ele narra um fato relevante para as investigações e do interesse aqui das tratativas de colaboração, e do qual ele mencionou o nome do senhor como tendo participado da sequência de eventos. A gente queria então que o senhor narrasse esse evento envolvendo uma suposta participação de um membro do Ministério Público em atos ilícitos intermediados pelo advogado Willer Tomás. Pois não. Dr. Sérgio Bruno e demais procuradores, efetivamente o assunto começa quando um amigo do Joesley apresenta para mim um advogado de Brasília, Juliano Costa Couto, segundo esse amigo, muito bem relacionado aqui em Brasília. Esse é o atual presidente Esse é o atual presidente da OAB de Brasília. E acho que o Joesley não mencionou esse fato, mas aqui não tem muita ligação, mas é o começo. E aí eu aceito conhecer o Juliano, já conhecia de nome, nós temos amigos comuns, e encontrei com ele, tomei um café da manhã, tratamos de assunto jurídico. Ele realmente demonstrou que tinha um relacionamento muito bom no Judiciário de Brasília e que poderia ajudar muito em alguma coisa ali na 10ª Vara, mas teríamos que continuar uma conversa mais, tratar isso profissionalmente. A conversa com ele foi nesse sentido, e aí foi logo depois da Greenfield, cerca de julho, agosto, setembro, salvo engano, e eu não dei 2016. Eu não dei sequência a essa conversa. Perguntei para o Joesley, é para fazer alguma coisa? Não é para fazer alguma coisa? Ele falou, não, aguarde. Alguns dias o André, amigo dele, cobra, e aí, o Juliano quer saber se vai atuar, se não vai atuar. Eu perguntei para o Joesley, ele falou assim, não, calma, porque o André é muito entrão. Espera, deixa que eu vejo com o André. E o assunto andou. Encerrou o ano, a gente fez, antes de encerrar o ano, fizemos um termo de compromisso na Greenfield, onde foram oferecidas algumas garantias e suspensas as cautelares contra a empresa e contra os controladores, e passamos um final do ano até tranquilo. No começo do ano, algumas outras situações pioraram, sendo que o Ministério Público pede a revogação do termo de compromisso que a gente havia firmado e requer novas medidas cautelares contra o Joesley, contra toda a diretoria do Eldorado, inclusive seu presidente, bloqueio de bens, agrava muito a situação de Joesley e exclui o Wesley, porque não estava aqui na época, dos fatos investigados, da investigação não, das medidas cautelares. Tira as medidas cautelares, mas assevera em relação ao Joesley. E a empresa como um todo e a diretoria da Eldorado como um todo pede a suspensão de 100% da diretoria do Eldorado, ou seja, criou um caos. Nesse ínterim, volta à cena a história do tal do advogado amigo do André, que seria muito amigo do juiz da 10ª Vara. Aí... Deixa eu falar o substituto. O juiz, Dr. Ricardo Leite. Aí o Joesley o Joesley me chama a Brasília, marca uma reunião. Eu chego tarde em Brasília, mas eles ficaram me esperando entre 8h30 e 9 horas. E eu vou numa reunião para encontrar o Juliano, mas já não era no escritório do Juliano Costa Couto. O Juliano estava me esperando no escritório do Willer Tomás, que eu conheci nesse dia. Posso errar por horas, ou foi dia 13 ou dia 14 de fevereiro de 2017.
Aí ele me apresenta, o motorista do André me leva lá no escritório, Juliano está me esperando, me apresenta o Willer Tomás, nós conversamos, ele explica como é que é o escritório dele, como é que ele atua, faz uma propaganda muito boa sobre os aspectos técnicos e os resultados que ele tinha obtido nas demandas dele, se coloca como um cara muito discreto, um advogado muito discreto, um advogado muito, embora muito discreto, muito eficaz. Aí, ok, encerramos a reunião. Nessa reunião ele fala do relacionamento íntimo dele com o juiz Ricardo, assevera com muita clareza que não havia nenhuma promiscuidade no pagamento de propina dele para o juiz, que era uma amizade a quem ele zelava muito, nunca tinha saído da linha da ética e da conduta legal e republicana. Aí eu encerro a reunião, tá bom, vamos conversar, tal, volto a encontrar com o Joés e relato a reunião e ele pergunta como é que é. Eu falo, é mais um advogado que diz que é amigo de um juiz. Mas é um bom escritório, tal, escritório grande, enfim. No dia seguinte a gente roda em Brasília, tal, porque a gente estava estavam os prazos ali para se manifestar, a gente tinha pedido prorrogação de prazo, tal, para se manifestar em relação aos pedidos do Ministério Público. E a gente ficou a semana inteira aqui tentando se entender, tivemos uma reunião com os advogados aqui em Brasília e tal. Neste dia, aí o primeiro dia eu não lembro se era 13 ou 14 e o segundo dia eu já não sei se era 14 ou 15, tá? A gente volta no escritório do Willer Tomás, aí eu e o Joés dessa feita, o Juliano Costa Couto e o anfitrião, conversamos, discutimos algumas coisas, tal. Ele conta mais uma vez como que realmente o relacionamento dele tinha sido construído, de amizade com o Dr. Ricardo. Eu não conheço o Dr. Ricardo pessoalmente, sei que é um excelente juiz, mas não o conheço. E nós almoçamos lá. Durante o almoço discutimos várias coisas sobre o processo e tal, e o juiz decidiu e falou, então tá bom, então agora vocês combinam aí proposta de honorários e aí o Francisco me manda. Nós passamos algumas horas ali discutindo honorários, tal, assim que mandou a proposta. Eu mandei para o Joesley, à noite, aí ele peticiona nos autos, aí tem o lado processual, peticiona nos autos, eu vou à noite encontrar com ele para ver como é que foi o despacho com aí o outro juiz, o Dr. Valisney, que é o juiz da Greenfield. Então quem foi despachar com o juiz foi o William. Foi o William. Já nesse momento contratado, etc e tal. Aí eu percebi que quando ele me fez a proposta, eu fiz a contraproposta, eu percebi que já tinha um número mais ou menos na mesa. Quando o Joés me fala do número, eu confirmo, ele fala, mas o André já tinha me falado desse número. Então sim, o Joés já tinha fechado o contrato e estava ali para formalizar algo pré-contratado. Qual o número? 4 milhões de prolabore. Ele havia pedido para mim 15 milhões de prolabore, sendo 5 agora, 10 no êxito e 5 no encerramento. Êxito seria, não é absolvição, nem redução de pena. Êxito seria o encerramento o arquivamento do inquérito. Hoje é um procedimento investigatório criminal. Se fosse inquérito, arquivamento do inquérito em relação ao Joés. Esse era Então, no total, o pedido inicial dele era 15 milhões. 20 milhões, que era 20 5 milhões. mais 10 mais 5. 20 milhões. Aí você vai propondo, não, tem que ser 500 de prolabore, mais tanto, e fica ali, nos honorários mais módicos. Quando no final ele propõe 5 mais 5. Aí eu entendi aí eu falei para o Joás, não, é 4 mais 4, acho que ele se enganou. Aí eu falo 4 mais 4, mas esse foi o número que o André me falou, achei que, enfim, ficou 4 mais 4. 4 prolabore, 4 no êxito. Encerrado isso aí, agora não sei se no dia 15 ou no dia 16, mas foi no dia seguinte do encerramento da contratação, foi inclusive nesse dia que eu comunico a Eldorado que estava tudo certo, não sei o que, o contrato e procuração deve ter saído, são precisas as datas, deve ter saído nessas datas. Aí nesse dia eu volto ao escritório, aí já contratado para ver, agora vamos ver como é que é a tese, o que nós vemos no inquérito, até onde o advogado DJIF e DJOES já foi, agora a partir do advogado da Eldorado entra em que momento, em que fase, em que circunstância, enfim. A ideia inicial seria
não substituir o advogado que estava atuando, que era o ministro Bertense, ou o Willir Tomás entrar pela diretoria que estava sendo pedida a sua saída, ou pela própria Eldorado, ou pelo próprio Zé Carlos. O Zé Carlos já tinha contratado o advogado, então a gente entendeu melhor. Vai pela Eldorado, que a Eldorado realmente está desamparada dentro do processo, porque agora ela virou parte interessada. Aí eu combinei com o pessoal do Eldorado, assim, formaliza e tal. No dia seguinte, que agora eu não lembro se é 15 ou 16, mas está mais para o 16, porque é o dia seguinte do almoço, eu vou lá para ele, falo como é que a gente enxerga, que documento eu vou te mandar, mando algumas coisas por e-mail e tal para ele e tal. Aí ele faz todo um discurso comercial, muito bem feito e tal. O trabalho dele, técnico, é de primeiríssima qualidade, muito lúcido, muito bem feito. E ele fala para mim, olha, eu vou mostrar a minha confiança e minha fidelidade, que eu já garanti ao Joesley, eu vou te apresentar um amigo. Você está com pressa? Eu falei, não. Aí eu não sei se demorou muito pouco, mas não foi mais que 10 minutos, eu fiquei esperando, e entrou uma pessoa na sala, e ele apresentou como Ângelo. Eu perguntei o nome, porque eu tenho dificuldade de gravar, eu lembro que ele falou Ângelo Goulart. Apresentou essa pessoa, dizendo que seria um procurador da República. Eu tinha entendido que era um procurador federal, mas depois que ele entrou, é um procurador da República, que era, não sei de que estado, mas estava lotado no Rio de Janeiro, trabalhava no TSE, fez toda a apresentação sua, e que comentou, salvo engano, agora eu não sei se foi ele ou o Tomás comentou, que ele iria para o time do Anselmo compor, não sei se grupo de trabalho, o nome técnico não sei, se é o grupo de trabalho ou força-tarefa, da Greenfield, Sepsis e Quimbono, porque o Anselmo ia reunir todas as operações de uma só, então ia se desincompatibilizar da função e tal, e enfim, foi isso. Aí eu falei, prazer te conhecer e tal. Aí eu falei assim, eu quero aproveitar a oportunidade curta aqui, eu quero te explicar o que nós discutimos nesse processo. Expliquei todo o esforço que a gente teve, que eu queria fazer perícia, que havia um erro de premissa no relatório da Previc e na medida cautelar proposta pelo Ministério Público. Que era um erro assim, é um erro de leitura. Aí eu expliquei para ele, essa explanação demorou cerca de 15, 20 minutos, expliquei para ele assim, mas historicamente, falei, eu te mando toda a documentação, eu acho que no momento que o Ministério Público perceber esse equívoco, especialmente em Greenfield, que é um investimento de florestal, o próprio Ministério Público vai corrigir sua petição e vai encerrar o inquérito, porque o seguinte, tem um erro. O laudo diz que é 538 milhões, a Previc leu 300 e o Ministério Público leu 300. Se virar a página, você vê que é 538. Expliquei tudo isso para ele e falei, o objetivo é isso, eu preciso, o meu trabalho e dos advogados é tirar o Ministério Público dessa premissa errada na Greenfield. A CEPS, a Quibon, depois nós vamos ver e entender. Falar, não, tá bom, tá, obrigado, tal. Enfim. Tá. Então, o procurador que se apresentou seria essa pessoa. Eu não lembro do estado de óculos naquele dia, mas é essa pessoa, sim. Então, aí começou então o senhor estava no escritório de advocacia do advogado Willir Tomás, ele falou que precisava apresentar uma pessoa. O senhor falou como demonstração. Demonstração para provar aquilo que eu já falei para o Joesley. Eu vou confiar em você, vou te apresentar um amigo. Tá. E para provar Aí eu não sei o que tinha falado com o Joesley. Tá. E aí ele se apresentou, o senhor falou como procurador da República e o senhor começou a explicar o caso tecnicamente, no mérito do caso. Não falei nem de futebol com essa pessoa. Aquele momento era uma pessoa que eu fiquei na dúvida se era ou não. Começou a explicar, ele apresentou como só procurador ou falou que integrava a força-tarefa da Greenfield? Falou que iria integrar. Tá. E aí quando ele falou que iria integrar a força-tarefa da Greenfield, foi aí que o senhor explicou essa questão. Ele falou assim, então eu preciso aproveitar a oportunidade para te explicar um erro que o Ministério Público está cometendo. E aí o senhor explicou e qual foi ele fez algum comentário, ele só ouviu o que ele... Não, ouviu falar, não, tá, eu vou tentar entender, assim, é muito rápido, e eu não lembro mais tanto o que ele falou, porque é o seguinte, eu fiquei, assim,
um tanto quanto constrangido com a situação, porque é o seguinte, por mais que você queira conhecer a autoridade, eu já estava tratando com o Dr. Anselmo há 7 meses. Né? Então, assim, e eu sei da dificuldade que eu estou tendo de demonstrar para o Dr. Anselmo que é um equívoco material na leitura de um laudo, simples. Se você der para uma outra pessoa ler e vai trazer. Então, assim, aquela oportunidade era a oportunidade para mim de dizer assim, então vai lá você, despido da representação, e tenta explicar. E num momento crítico para nós. Aquele momento era muito crítico. E ele, um cara muito simpático, pareceu extremamente simpático. Aí encerrou esse ponto. Foi antes do almoço. Foi um pouco antes do almoço, porque espremeu a reunião ali e eu tinha que sair. Aí eu fui embora e eu não sei exatamente se naquele dia por telefone, não, foi pessoalmente. Almoço 15 ou 16 que você falou? 15 ou 16. Tá, não, meu celular está ali, depois eu posso pegar e confirmar. 15 ou 16 de fevereiro. De fevereiro. Que era ali, o doutor Anselmo tinha pedido as medidas cautelares ali em cima, foi na semana que a gente veio aqui, pediu prorrogação de prazo, o juiz deferiu um prazo para vista, depois o doutor Anselmo pediu prazo para responder e ficamos ali debatendo esse assunto. Aí, acho que foi pessoalmente que eu falei para o Joés, o cara botou um procurador na sala para falar comigo. O Joés falou assim, isso aí deve ser bravata do cara. O Joás meio que desconfiou. E eu fiquei constrangido, assim, mas, poxa, no desespero, né? Tá, bom, vamos tocar. Aí, esse evento. Aí depois só para tentar fazer uma sequência aqui, depois houve a prisão do Mário, da parte que eu tenho conhecimento. Depois nós começamos a tratar o assunto com o Willer, ele, com o time jurídico da própria Eldorado, interagiu com o advogado que já está nos autos, que é o ministro pertence, a equipe dele, vai petição, procuração, e vai documento, junta, audiência com o juiz e volta, enfim. E o trâmite normal aí eu me saí um pouco, mas e aí o pessoal da Eldorado continuou mandando documentos para ele, discutindo petição e tal. Aí passa um determinado tempo, tem a prisão do Mário Celso Lopes, dia 8 de março. Uma semana. E eu até fiquei mais tranquilo, porque aí eu lembro que eu estava viajando para o Mato Grosso, o Mário Celso foi preso, continuamos ali na rotina de falar no MPF toda semana, tentar reverter a situação. Nós tínhamos um prazo, 31 de março, que era o prazo. Qual era o cargo do Mário César Lopes? Caso do Mário Celso Lopes. Mário Celso Lopes é a Greenfield 2, por ele ter sido sócio. O cargo que ele ocupava, ele era sócio, acionista. Acionista, ele era sócio do Joés. Aí teve a prisão dele. Após a prisão dele, teve a audiência dele. O Mário Celso depois na Polícia Federal. O doutor Anselmo estava de férias, pelo que eu sei, porque eu tentava marcar toda semana ele vir ali. E depois houve uma reunião ou audiência entre o Mário Celso e o doutor Anselmo. O Mário Celso acompanhado pelo filho e, segundo eu soube, acompanhado pelo procurador Ângelo. Teve essa audiência. Tá? Passa alguns dias dessa audiência, passa alguns dias dessa audiência, o William me manda não é um WhatsApp, como o Joás falou, um Telegram. É o único Telegram dele que eu tenho registrado, com a publicação de uma portaria nomeando o doutor Ângelo Goulart, aí tem um outro sobrenome, para alguma coisa que eu não sei ler, eu não sei fazer a leitura, portaria tal, número tal do Ministério Público, enfim. O senhor tem essa mensagem? Tem a mensagem, eu posso entregar para vocês. E eu respondi, recebido, e mostrei para o Joés, Joés, está aqui e tal. Aí, muito próximo disso, ele me liga desesperado, Francisco, pelo amor de Deus, está rodando aqui em Brasília, que vocês estão fazendo delação. Poxa vida, vocês não me falaram nada, isso é isso é uma deselegância, isso é muito ruim, nós estamos montando uma estratégia aqui, vocês não confiam na gente. E olha, existe alguma chance do Joés estar fazendo delação sem você saber? Eu falei, existe chance, acho muito difícil, mas é muito provável que eu saberia. Mas existe, ele pode fazer desponto próprio, passar a liderança da área jurídica para outra pessoa e fazer. Mas ele falou assim, cuidado, hein, Francisco, não vai prejudicar meus amigos. Eu falei, não, imagina, que é isso, é tarde da noite, vamos
Você ouviu conversa toda. O que me chamou atenção na frase dele é que é o seguinte: não, Francisco. Agora eu não lembro se ele falou o nome do anjo no telefone. Ele dá a seguinte informação: quem me contou soube do Ministério Público e que tem 80% dos assuntos reduzidos a termo. Esse 80% me chamou atenção, porque realmente a gente estava mais ou menos ali com 80% por ali do assunto. Eu falei, não, imagina, tal. Eu passei essa informação para o juiz, enfim. Em seguida, na outra semana, aí ele dá uma desaparecida, mas na semana seguinte ele fala, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, é urgente, vem aqui, não sei o que. Eu falei, eu não posso ir, eu estava em algum outro compromisso. Mas o juiz estava em Brasília. Eu liguei para o juiz e falei, não, Francisco, eu estava indo embora, mas veio aí com ele. Aí eu contatei os dois, eu espero ele aqui. O juiz esperou ele aqui e depois o juiz apareceu lá em São Paulo com a gravação dessa audiência que o Mário Celso teve com o Dr. Anselmo. Essa que ele narrou, que foi no hangar da Ícaro? Isso, ele narrou que foi na Anaí. Esse dia do hangar da Ícaro, você estava lá? Não, o juiz que veio. Você ouviu isso em São Paulo? Ele te contou. Eu vi isso. Ele te mostrou a gravação. Então conta pra gente do que se trata. Assim. A gravação é uma audiência no gabinete do Anselmo, que dá para perceber, porque tem a voz do Anselmo, muito claramente que eu conheço, a voz muito audível do Mário Celso e uma voz assim, muito no fundo, de poucas palavras que eu não sei identificar quem. Não soube identificar quem. Era uma oitiva. Não era oitiva, são aquelas reuniões, né? Você propunha colaboração, alguma coisa assim? O Anselmo insistiu muito em colaboração, falou para ele para colaborar, o Mário Celso faz um discurso, xinga o Joesley a cântaros, e eu ouvi e eu não lembro mais o que eu não ouvi até o final. Aí, essa gravação, aí depois dessa gravação, o Anselmo... E essa gravação, o Joesley falou para o senhor que recebeu como? Ele encontrou... O assunto urgente que o Tomás queria fazer me chamou a atenção, porque havia uma conversa de pedido de prisão do Joesley. O Joesley, corre lá então, que vai ver que pediram sua prisão. Como o cara tem informação privilegiada, vai ver o que é. Era uma sexta-feira, me parece que é uma sexta-feira, eu acho que foi isso mesmo. Então, o Joesley atendeu o cara aqui, enfim. O Joesley acha que é uma terça, eu acho que era uma sexta. Se a gente está fazendo alguma confusão. No dia que ele me liga dizendo da colaboração premiada, foi numa sexta-feira. A audiência do Mário Celso não lembro, e esse dia que o Joesley se encontra com ele, eu não lembro. Aí nesse ínterim, realmente a gente decidiu procurar o Ministério Público e tal, e enfim, procurei primeiro o Dr. Anselmo, depois, enfim, essa história que está aí. Aí depois disso, o Mário Celso insistiu muito de falar com o Wesley e o Joesley. O Joesley está proibido de falar com os investigados e o Wesley, a gente recomenda que não fale, embora as cautelares não estejam mais sujeitas às cautelares, a gente recomenda fortemente que não fale, porque ambos continuam investigados. Né? E eu interferi, falei, Mário, eu conheço o Mário há 20 anos também. Mário, é o seguinte, vamos fazer um negócio certo, você não pode conversar, liga para mim. Não, então, pelo amor de Deus, marca uma reunião com o seu Zé. Marcamos uma reunião com o seu Zé, o pai do Wesley e Joesley. E nessa reunião eu tomei o cuidado de gravar a reunião do Mário Celso, porque eu não sabia qual é o contexto que o Mário Celso queria fazer a reunião. Né? Gravei e tal, o Mário Celso contou toda a história da audiência e tal, e no final, acho que no minuto 35, eu pergunto, quem estava nessa... Não, que ele fala, estava Dr. Anselmo, ele fala assim, eu, Dr. Anselmo, Mário Celso Limpo, que é o filho do Mário Celso, e um outro procurador. Eu perguntei, o Paulo Gomes, porque na reunião anterior que eu tinha ido, estava o procurador Paulo Gomes. Aí ele fala, eu falei assim, por acaso era o procurador Ângelo? Aí o filho dele fala, Ângelo. Eu falei, Ângelo, era esse aí mesmo que estava na reunião. Eu falei, não, tá bom. Essa é a informação que eu tenho. No último dia, num dia que nós estivemos, aí a gente se afasta um pouco do Tomás, porque ficou aquele negócio, tem ou não tem. Eu procurei o Dr. Anselmo e falei, vazou a informação, vazou no contexto assim. O Anselmo foi atrás, marcou uma audiência comigo, eu fui lá, eu joguei o nome do procurador Ângelo,
vi que é de uma família tradicional, tal. Jogou aonde? Não, joguei pro Anselmo. Jogou. Acho que é um procurador que tem alguma relação política tradicional de família, que é a informação que chegou, não lembro como. Aí o Anselmo falou, não, mas o Anselmo volta para mim algum tempo depois e fala, não, mas peraí, eu tenho um procurador no meu time que é sobrinho do João Goulart. Eu falei, pô, Anselmo, então, eu falei. Aí nós marcamos uma reunião, fizemos uma reunião ali formal, e ele falou, sobre o negócio do Ângelo, olha, eu testei, olhei, não foi ali que vazou, não. Eu falei, Anselmo, foi através dele. Mas, a gente está aqui já, não vamos discutir esse assunto agora. No dia que nós assinamos o pré-acordo aqui, dia 7 de abril, o William Tomás andou muito atrás de mim, então falou, tô corrido, não sei o que, não posso. E aí nós saímos daqui tarde, não sei se vocês lembram que o Joás ia voltar para Nova York. Eu falei, o Tomás está me procurando, o Joás falou, não, vai lá e fala com ele. Cheguei lá, ele estava nervoso comigo, muito nervoso, dizendo que eu estava atropelando ele, que a estratégia eu não dividia com ele, como é que tinha feito uma petição do Joesley para pedir cautelar, se propor a cautelares e renunciar ao conselho e tal, que devia ter discutido antes, que ele podia ajudar muito mais, que não era assim que as coisas funcionavam, que eu precisava acreditar nele. Então, eu falei, pô, desculpa, eu te mandei a petição, eu te comuniquei, mandei a petição, inclusive pedi para você entrar pelo do lado dando de acordo, você concordou, você está reclamando agora, enfim. Tivemos uma conversa e ele falou assim, então é o seguinte, deixa eu te mostrar um negócio. Sentou do meu lado e me explicou, eu cobrei algumas informações dele sobre, como é que está indo o assunto e tal. Ele falou assim, tá aqui, eu quero ver um advogado em Brasília que te entrega isso aqui. E me entregou os relatórios. Eu comecei a ler aqui, na hora ele tentou me explicar um por um, mas eu não estava prestando atenção no relatório. A única coisa que eu lembro é que ele começou com esse relatório aqui, que ele falou, seguinte, vai para a CVM, você conhece esse cara? Eu falei, não conheço ninguém na CVM, não faço societário. E tal, ele começou a explicar, ele começou a ler aqui. Eu falei, eu peguei aqui, eu falei, eu vou poder ficar com isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é para você. Ele me entregou esses relatórios aqui. E eu até agora não li de novo, tem uns pontos marcados aqui. Mas ele explicou o que era esse relatório? Esse aqui era relatório da Força Tarefa. Teria sido produzido numa reunião. Teria sido produzido numa reunião da Força Tarefa. Quem entregou para o William Tomás? Eu perguntei, isso aqui foi o Ângelo que te entregou? Ele falou, não te interessa quem foi. Isso não importa. Para que ficar falando nome de gente? Ele estava desconfiado de alguma coisa. Nesse dia ele reclamou, eu falei assim, ele falou assim, poxa, o Joesley reclamou com o André, que eu até hoje não marquei o jantar do Ricardo, não sei o quê, vocês estão nessa história de fazer delação. Mas só um segundo, esse ponto é importante. Embora ele não tenha confirmado que foi entregue pelo Ângelo, ele confirmou que eram documentos da Força Tarefa. Documentos lá de dentro. Ele só não quis especificar naquele momento o nome, mas ele disse, isso aqui são documentos da Força Tarefa. E quando você perguntou se foi o Ângelo, ele disse assim, não vamos entrar nesse detalhe agora. Ele claramente não quis explicar porque foi com medo que eu estivesse gravando. Isso, tá, foi o que eu tinha entendido. Tá. Ele evitou muito, ele falou várias vezes, não fala nome, ele falou muito baixinho e tal. Aí ele reclamou que o André cobrou o tal do jantar com o Dr. Ricardo e tal. Ele falou, olhou para mim e disse, poxa, vocês estão fazendo delação? E se um dos anexos for ele falou assim, e se um dos anexos for minha relação com o Dr. Ricardo? Eu falei, Tomás, vamos combinar o seguinte, esquece esse assunto. Eu profissionalmente não preciso disso. Da minha parte, você esquece isso. Eu não quero mais ouvir esse assunto. Deleta da sua. Negócio do Ricardo. De mostrar, comprovar a influência. De marcar um jantar. Mas era para ele, porque o Joesley falou que ele queria esse jantar para mostrar que ele tinha prometido de influência, não é isso? Isso, exatamente. Aí me entregou isso aqui, aí eu fui no avião para São Paulo, mostrei para o Joesley, ele olhou assim, tem detalhes aqui interessantes, né? Que ele fala assim, o Anselmo vai investigar a saída de Wagner Oliveira. Tem detalhes aqui que eu não tenho familiaridade para saber de. Então, esse foi aí teve esse contato. Esse documento é exatamente o que ele te entregou, não é uma cópia, né? É o fiel que ele te entregou. É o fiel que ele me entregou, não é cópia. Essa letra que tem embaixo. Não sei de quem que é, não é minha. Aí ele fala isso. E eu corro para ir embora, que eu queria chegar.
era véspera do meu aniversário e tinha gente me esperando em casa, então eu acelerei muito a conversa. E ele falou tal, aí ele reclamou dos honorários. Não, eu pensei até que você ia vir aqui para renegociar os honorários. Eu falei, como renegociar os honorários? Cadê o ex? Não saiu nada até agora. Eu falei, não, mais do que eu já dei, imagina que é isso. Você tem que entender que eu não fiquei com nada daquele dinheiro. Um terço foi para o Juliano, outro terço foi para o André. Juliano Costa Cruz. Um terço foi para o Juliano, um terço foi para o André. E aí eu não quero ser infiel à memória. E um outro terço foi para alguém. Eu falei, pera um pouquinho, eu posso falar para o Joesley que o amigo dele te cobrou 1,5 milhão da indicação? Pode falar, faço questão que você fale. Enfim, aí foi a última vez. No dia 19/4, a gente diminuiu muito o contato, assim, no dia 19, porque as negociações avançando, a gente conseguiu o despacho lá do Dr. Valisney, dando uma acalmada na situação, até que a colaboração termine. Durante a semana eu cobro ele várias coisas em relação ao despacho que está pendente, onde o Ministério Público pede afastamento do José Carlos. Eu faço uma pergunta para ele assim, vem cá, esse negócio do Ângelo, está claro para ele que ele tem uma remuneração por isso? E ele responde para mim, está claro, sim. Eu faço a pergunta, eu insisti nisso porque a gente já estava discutindo aqui, então vocês já tinham recomendado a gente algumas coisas, eu não sei de onde eu tirei de perguntar isso para ele. Desculpa, eu não entendi você fazer essa pergunta. Está claro para ele que há uma remuneração por isso, alguma coisa? Eu perguntei para ele, você está claro para o Ângelo? Ele falou, não, está claro, sim. Você perguntou para o William. Para o William, não. Isso. Não. Você viu a remuneração? É o seguinte, ele podia estar reclamando da remuneração alegando outro motivo. Eu quis fazer questão se é isso. Porque você fala, não. Aí ele cobra de mim, que eu estava tentando instigar ele a fazer algumas respostas. Aí foi isso. Dia 19, aí não falei com ele durante a semana, dia 19 ele me ligou e falou, você tá onde? Eu falei, tô aqui na empresa, tá sozinho? Tô. Não, porque eu queria fazer um FaceTime com você. Eu falei, eu não uso FaceTime. Não, atende aí. Aí eu atendi, olhei. Você recorda a data dessa conversa? 19/4. Ainda foi 19. Não, agora. 19/4. Ele pega semana passada. Isso, semana passada. Ele pega o FaceTime. Semana retrasada, né? Ele pega o FaceTime e fala, ô amigo, tudo bem? Tudo bem? Olha aqui, ó, deixa eu te apresentar um amigo. Ele vira assim e tá o Ângelo do lado dele. Ô, como é que tá? Tudo bem? Eu, doutor Ângelo. O Ângelo fala com você também. Fala comigo, tudo bem? Como é que tá? Tal. Aí ele fala, tô indo para São Paulo, vamos jantar? Eu falei, vamos jantar. O William. Não. Então tá bom. Eu esperei ele até 9 horas no restaurante, ele decidiu não ir e aí encontrou comigo na empresa no dia seguinte. Aí nós tratamos do processo, não falamos mais nenhum assunto. Aí ele menciona, ele pergunta para mim o seguinte, Francisco, quem é o advogado que vai na PGR falar em nome de vocês? Eu falei, sou eu. Ele pergunta, desde quando? Desde 2008, quando a gente começou a ter problema com o Ministério Público do Meio Ambiente, na 4ª Câmara. Eu vou lá sempre. Vou lá com o time de advogados e tal. Eu falei, não é você não. Foi alguém na PGR tratar de colaboração premiada em nome de vocês, mas não deu certo. Diz que não deu certo e pronto. Não, então tá bom, beleza. E esse foi o último contato que eu me recordo que eu tive com ele. Dia 19. Dia 19. Esses documentos aqui, então você vai entregar, a gente vai fazer um auto de... Tá. Uma informação que tem coisa que a gente sempre usou. Essa reunião que eu tive com ele no dia 7 de março, eu gravei essa reunião. Eu preciso achar esse arquivo. Tá? É importante que o senhor entregue isso também. Eu gravei. Eu não sei a qualidade da gravação, porque eu sei gravar no celular, mas gravei num outro equipamento e, enfim. É isso. Tá, você entrega essa gravação depois, então, para deixar registrado aqui os papéis. Que dia que foi a conversa que ele aparece lá no FaceTime? 19/4. Eu tenho horário aqui, se você quiser saber. Alcança meu celular ali, por favor. Já foi feito. Deixa eu pegar aqui. Onde é que tá, doutor? Esse aí que tá carregando. Esse cara.
te falo agorinha. Aqui, ó. Como é que vê isso aqui? É aqui, né? 20/4, 19/4. Você vê, ó, que eu não uso FaceTime. Se você olhar todo o meu histórico, tem 3 FaceTimes esse ano, provavelmente. Esse que eu falei, daí eu saí da sala onde eu estava. 19/4. O horário aqui, ó. Deve ser próximo à hora do almoço, ó. Isso. 11h44. Ah, esse é o William. Esse é o William. Que a conversa do FaceTime foi 19 de abril por volta das 11h44. 11h44. Ah, então não tem nenhum registro. Não tem registro. É porque o FaceTime também tem troca de mensagem, mas não tem, né? Não tem. Eu nem sei usar. Ele falou, não, aperta aí, a hora que chamar você aperta e... Tá. Só para registrar aqui que esses documentos entregues tratam-se de 4 folhas de papel intituladas, a primeira, reunião 31 de março de 2017, embaixo escrito CVM, abre parênteses, FT, vírgula, Mila e Marco Antônio, fecha parênteses. O segundo papel é intitulado reunião 31 de março de 2017, escrito FT da Greenfield, Sepsis e Cui Bono, abre parênteses, Anselmo, Paulo, Ana Cláudia, Cristiane e Rodrigo, fecha parênteses, seguidos, assim como no primeiro caso, uma lista de tópicos. O terceiro papel é intitulado reunião 30 de março de 2017, escrito CIA Petrobras, Companhia Petrobras, abre parênteses, Carlos, Caio, Daniela, etc., fecha parênteses, também seguido de vários tópicos. Quarto papel, intitulado reunião 30 de março de 2017, escrito Petros, abre parênteses, Falter, traço presidente, Dulcídio, traço gerente de auditoria, AI, traço e Barenco, traço jurídico, também seguido de vários tópicos. Desse documento aqui, o senhor pode destacar os temas que fazem sentido para o tema Greenfield? Alguns pode ser. Aqui, ó, esse item florestal. Importante realizar CIA, não sei o que é essa sigla, sobre aporte inicial em incorporação. Petros comprometeu-se a realizar essa CIA, não sei o que é CIA. Que diz respeito, ó, Ernest Young não compartilharam papéis de trabalho. Não pode riscar. Não pode? Não, desculpa. É que isso aqui foi a anotação que ele fez na hora, né? Então, tá, outra coisa. O senhor fez alguma anotação nessa Nada, nenhum. Tá do jeito que o senhor recebeu. Ia fazer agora. Então, por favor. Então aqui, ó. Aqui atrás parece que tem um lugar que tem uma anotação. Sobre FIP Florestal, 2 de novembro, antes da decisão, já houve um processo da FUNCEF, PET, escolha do gestor. Tem detalhes aqui da operação. Aqui ele fala, por exemplo, ó, na agenda eletrônica, base Note de Wilson Santa Rosa, gerente executivo de comunicação, aparece reunião 29 de outubro do mês 10. Reuniu-se com Wagner Pinheiro, Luiz Carlos Barreto e Joés Batista. Após o último aporte início da fusão. Saudade surgia com frequência. Mochila Calói. Podem ser referências a propinas. O que é isso? Não sei, é porque está na sequência aqui, porque Joesley, Wagner Pinheiro é o presidente da Petros. Joesley, saudade, surgia com frequência, não sei o que tem a dizer, mas é que está na sequência aqui. É um outro item que não tem a ver. Aí aqui, Previ, que tem uma coisa que chama atenção. Esse highlight aqui é de... veio assim? Já veio, ele me entregou assim. Anselmo vai verificar entrada e saída do país em julho de 2009, Wagner Pinheiro. E um gerente que foi com ele para a Austrália, possivelmente às custas da JF, conforme a autorização. Isso é verdade, você sabe? É verdade porque na época a Petros era sócia da JBS através do FIP Prot e o conselheiro indicado pela Petros era o Wagner Pinheiro. Para ir conhecer... E é normal, isso é um assunto normal. Tá. Mas ele foi para a Austrália para conhecer as empresas... As operações da Austrália. Do Grupo JBS. Do Grupo JBS. Anselmo pedirá análise de risco do BNDES sobre financiamento da Florestal Dourado. Uhum. Tá. Tem aqui ele fala do Anselmo de novo. Anselmo priorizará a apresentação. Isso aqui, eu estou lembrando dos assuntos que ele leu para mim, tá? Ele explicou um por um. Mas ele começou por esse aqui. O primeiro que ele começou a ler foi esse aqui. Ele fala desse nome aqui, pergunta se eu sei alguma coisa sobre isso aqui. Esse nome faz algum sentido? Não sei quem é. Aí isso aqui eu falei, o que significa? Não, nada, não. Não sei o que, estaleiro, Rio Grande do Sul, não sei o que é. Isso. Aqui.
Então, o Willer explicou alguns tópicos disso aqui. Isso, falou que tinha que ver esse negócio da CVM aí, porque a CVM ia fazer um laudo sobre valuation. Eu falei para ele, poxa, a CVM fazer um laudo sobre valuation? CVM não se presta a fazer valuation na empresa. Enfim. Esse número aqui, 50... Já estava aí. Mas ele não falou nada sobre isso, né? Tá, isso aqui a gente vai ter que analisar com calma, né? Para esmiuçar depois, talvez, mais algum fato que o senhor se recorda ligado a esse tema aqui, ligado a essas pessoas? E só entender uma coisa, assim, a sequência, então recapitulando. Esse amigo do Joesley chamado André Gustavo, ele apresentou o Juliano Costa Couto, presidente da OAB, com quem eu tomo um café o ano passado. Já conhecia o Juliano antes? Não, só de nome. Então ele apresentou o Juliano e foi o Juliano que apresentou o Willer Tomás a vocês. Isso, o Juliano, no dia que eu conheci o Willer Tomás, estava me esperando. Eu achava que eu ia no escritório do Juliano nesse dia e o Juliano me esperava no escritório do Tomás. Tá. O escritório do Tomás é onde, senhor? Na QI 3, Conjunto 1. Lago Sul. É Lago Sul, é. Lago Sul. E aí, essas 3 pessoas, segundo o Willer Tomás, receberam uma parte dos honorários pagos. Exato. Com relação ao procurador Ângelo, houve alguma menção de recebimento de parte desses valores? Nunca tratei nada. O único contato, eu tive 2 contatos com o procurador Ângelo. Esse dia no escritório e esse dia no FaceTime. E o Willer comentou alguma coisa de dinheiro para ele? Pois é, eu não sei se eu estou sendo influenciado pela informação do Joesley. Mas o Joesley te contou isso? O Joesley me contou isso, agora eu não lembro se o Tomás falou isso para mim. Tá, eu já registrado que eu não lembro, porque se amanhã ele vier aqui dizer que falou, eu não lembro. Tá. Eu sei desse assunto dos 50 mil. Pelo Joesley. Pelo Joesley. E me diga uma coisa, nesse dia que você foi no escritório, no último dia que você esteve no escritório, ele queria repactuar os honorários. Ele reclamou, ele chorou dos honorários. Ele queria... Pô, mas peraí, uma fortuna, gente, pagar um prêmio da Mega... Eu costumo falar que é Mega Sena, né? Ele falou quanto que ele queria mais? Não, falou. Ele falou que não tinha ficado com... Estava trabalhando por amor. Tá. Bem. Deixa eu perguntar só uma coisa. A conversa do dia 19, certo? O conteúdo dela pode ser preciso assim, em relação a isso? Vou fazer FaceTime. Eu estava. Assim, um conteúdo só para esse dia 19 eu não lembro o que eu ia fazer. Sei que eu fui ali na cantina da presidência e normalmente eu tomo café ali. Eu fui pegar um café, tocou o telefone, o William falou: ele tá sumido? Ele falou: você tá onde? Eu falei: tô aqui na cantina. Na cantina, na cozinha. Ah, não, eu preciso fazer um vídeo com você. Eu falei: pô, eu não tem como fazer vídeo. Não, mas você tá onde? Eu vou te chamar no FaceTime. Eu falei: eu não sei usar isso. Minha filha já tentou usar comigo várias vezes, eu não consigo. Não, eu vou te chamar no FaceTime. Se tocar aí, basta você atender. Aí eu atendi, aí eu falei: não, espera um pouquinho, deixa eu ir para um outro lugar. Daí eu saio do lugar do café e sento ali na mesa onde a gente almoça. Ele toca de novo, eu não atendo, que está aqui. Aí toca de novo, fala assim, ele está sentado e assim, eu imagino que ele está assim: aí meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem aí e tal? Tudo bem e tal. Aí ele fala assim: deixa eu te passar uma pessoa aqui para se cumprimentar. Aí ele olha do lado. Ele fala: ô, doutor Francisco, tudo bem? Tudo bem? Ô, tudo bem, hoje? Tudo bem? E aí, novidade? Não, tudo bem. Ah, então tá bom. Aí volta assim, eu me constranjo com esse tipo de situação, né? Então assim, eu não consigo me sentir à vontade. Falou-se de colaboração nesse dia? Nada. Ele falou comigo sobre colaboração na sexta-feira quando ele foi lá. Certo. Esse FaceTime, ele voltou: não, então eu tô indo para São Paulo, tal. Vamos jantar onde? Não, vamos jantar. Eu normalmente marco jantar perto da minha casa. Vamos jantar no Rubaiá da Faria Lima, que é pertinho de casa. Ah, não, então tá bem, tá marcado. Ele até brinca: se fosse com outro colega, ia preferir ir num outro lugar lá. Mas
à vontade. Aí eu falei, tá bom, chegando que horas? Umas 8 e pouco. Eu falei, eu quero dormir cedo, porque eu dormi muito pouco. Eu vou decolar de Vitória, a hora que eu chegar eu te ligo, mas vou direto pro restaurante. Tá, tudo bem. Aí eu tinha uma outra reunião, marquei no próprio restaurante do café, aí ele me passa a mensagem dizendo, eu não vou conseguir chegar aí, eu vou chegar aí 10 horas da noite. Eu falei, você vem sozinho? Eu falei, vou. Tá, então, ele falou assim, não quer marcar para amanhã, o café da manhã? Eu falei, só se for 7h30, que a gente chega cedo na empresa. Eu falei, não, você tá louco, 7h30. Eu falei, então 9h45. Tá bom, 9h45 aí. 9h45 ele chegou lá. E nesse dia ele falou sobre delação, falou essa história de que alguém via na PGR em nosso nome. E... Que isso? Tá. Nesse dia, desculpa, eu ia esquecendo isso e vocês iam cobrar que eu estava omitindo. Mas não é, eu estava esquecendo. Ele falou assim, vamos o seguinte, vamos jantar com o Ângelo terça-feira? Eu falei, vamos. São Paulo. Não, em Brasília. Terça-feira? Ontem. Hoje é quinta? Não, antes de ontem. Anteontem. Eu falei, tá, terça-feira eu vou ficar a semana inteira em Brasília. Ele falou, não, então tá bom, terça-feira tá marcado. Que horas? Tá. Ele liga pro Ângelo. Você vai estar em Brasília terça? Supostamente o Ângelo, tá? Não posso afirmar. Ele liga para alguém e fala assim, tu vai estar em Brasília terça? Não, vou já. O jantar seria quarta. Não, quarta ele não pode. Ele tem uma viagem. Ele falou para onde que era a viagem? Ele falou, mas eu não lembro. Falou sim para onde que era a viagem, eu não lembro. Aí eu falei, tá, mas tá a semana inteira. Falando, pode ser terça? Terça? Não, terça tá. Ok, fechar a terça, porque eu viria a segunda de manhã para Brasília. Tá. Eu chegaria de Nova York e viria direto para Brasília com o Joesley e marquei na terça à noite. Terça 18. Terça 18. E aí eu falei pro Joesley, nós já estávamos conversando sobre esse assunto aqui. Desculpa que eu quero ver aqui. Aí eu falo com ele. Peraí, deixa eu lembrar. Eu aviso ele. Então ele propôs de marcar o jantar no dia 19, quarta-feira, mas. Não. Calma. O que se falou que teria sido nessa terça, desta semana. Dia 19 só ele ia para mais dados. Dia 19 ele ia para São Paulo e a gente ia jantar junto. Que foi o pedido do FaceTime. Isso, foi o FaceTime. Mas para marcar o jantar com o procurador Ângelo, foi nesta semana. Ele falou no dia 20 que a gente jantaria. Na terça-feira. Na terça-feira. Terça-feira e não 25 de abril de 2017. Dia 25 de abril. Aí nessa conversa o advogado Willa Tomás teria ligado para alguém, que seria o Ângelo. Isso. Para tentar agendar a data. Isso. E não houve esse dia, não houve. Não houve, porque é o seguinte, como fica querendo, eu mostro para vocês, eu tinha um check-in pronto para vir para Brasília na segunda, um check-in pronto para vir na terça, hotel reservado na terça, e a gente foi, não tem. Aí avisou, não tem PGR hoje. Eu falei assim, puxa, então não vou. Aí eu falo com o Jorge, e aí eu vou na reunião, no jantar. Ele falou, não, espera. Se a gente for, você vai. Se não for, você avisa em cima da hora. Às 14h12, ele pergunta se eu já estou aqui. Eu respondi que não. 14h12 de quando? Do dia 25? Do dia 25. Aí eu falei, ainda não. Eu falei, não poderia ser amanhã, porque eu imaginava que ontem eu efetivamente viria aqui. Hoje eu vou ter que desmarcar, não vou conseguir sair daqui, eu falo. Amanhã não estarei aqui, só estarei aqui na sexta. Ou seja, ele não estava aqui. Mas que dia poderíamos remarcar com um amigo seu? Aí eu já estou provocando o assunto. Né? Estou com o material pronto para mostrar a ele. Esse é um detalhe que é bom verificar que eu estava esquecendo. O que é o material? O material é um material que entreguei para o Dr. Anselmo, provando que hoje houve capitalização, que na conversa do Mário Celso com o Anselmo, o Mário Celso insinua que o Joesley não tinha depositado dinheiro na conta da empresa, 1 bilhão que ele tinha que capitalizar. E a utilidade dessa informação, dessa gravação, foi até isso, porque eu me antecipei ao Anselmo, dizendo, Anselmo, está aqui os depósitos na conta da empresa da capitalização. Que tem uma discussão de adiantamento para futuro aumento de capital e tinha que provar, e está ali provado. E eu explico para ele, o Tomás, tem que explicar isso aqui para o Ministério Público, que está aqui os depósitos, conta. Eu falei, não, prepare o material que a gente entrega para o Ângelo. E eu falo para ele, eu já estou com o material pronto aqui. E aí ele me ligou remarcando, era terça, ele ligou remarcando para quarta-feira que vem em São Paulo, salvo engano.
Só que aí é ligação, eu não... Tá. Com o Ângelo. Então, Um anjo. Então, Aí falou, ó, só que se você furar, aí acabou, você perdeu sua chance. então tá Na marcado quarta-feira que vem, Quarta-feira que vem. em São Paulo. Em São Paulo, não sei aonde. dia 3. É dia 3 já? É, dia 3. Tá. Dia Eu nem 3 sei se eu de devo maio. ir ou não devo ir. Você lembra de mais alguma coisa? Vendo as mensagens? Falei aí? da gravação, falei do jantar, falei do almoço, falei que eu não lembro se ele me falou dos 50 ou foi só o Joés que me falou. É isso, eu não lembro mais nada. Colegas, mais alguma coisa? Mais algum outro? Mais algum outro? Então, esse documento é de vocês, está entregue, não fica com problema nenhuma, né? Eu ia pegar um envelope, eu já li ele aqui, eu escrevi ele no ato, mas a gente pode fazer um termo de apreensão, mas já está registrado. Eu estou colocando aqui também que neste ato está entregando os 4 documentos referidos. Tá. Então pronto, já vale como o termo. Bem, doutor Francisco, então vale aquilo que a gente falou para o Joés, se o senhor lembrar de alguma coisa, a gente tem que... a gente volta a registrar os fatos. É muito importante que o senhor lembrar qualquer detalhe que o senhor traga a nós o mais rápido possível. Há mais alguma pergunta? Não. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Não, Não? esse fato Tá. que eu sei é isso. Então, vamos encerrando então a gravação do depoimento do Dr. Francisco de Assis Silva no dia 27 de abril de 2017.